Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode modificar as ações do seu mouse para deixar o seu Reaper bem mais produtivo. Vamos lá? Então, eu quero lhe apresentar os Mouse Modifiers, modificadores do mouse. E realmente você eleva o nível do seu Reaper quando você customiza as coisas que você pode fazer com o seu mouse. Vamos direto ao ponto, vamos para as preferências, Ctrl P. E aí você vai na aba Editing Behavior e Mouse Modifiers. E aí é o seguinte, gente. Você tem aqui o contexto. O contexto é o que vai acontecer no Reaper quando você clicar no que diz aqui o contexto. Nesse caso, eu estou em ruler, em régua, né? Essa coisa aqui em cima. Mas você tem vários contextos diferentes para justamente poder escolher o que vai acontecer com o seu mouse. Por exemplo, o que acontece se você clicar num item, o que acontece se você clicar na parte de baixo do item, na extremidade do item, no fade do item, nos envelopes, nas automações, na track, ou seja, no canal, na região do projeto, ou seja, tudo que você pode clicar no Reaper, você pode customizar, ó, toda a galeria dos mídia que você também pode customizar, tá? Então, a primeira coisa a entender é isso, o contexto é onde você vai clicar e o que o mouse vai fazer. Vamos aqui para um contexto mais básico, Media Item, justamente os itens, né? Essas faixas de áudio aqui. Ok, agora você tem o tipo de clique do mouse para editar em relação a esse contexto. Então, cada contexto vai ter opções que podem variar aqui. Nesse caso, no item de mídia, ele lhe admite modificar o left click, ou seja, o botão da esquerda, left drag, ou seja, clicar e arrastar o botão da esquerda, e double click, clique duplo. Então, você pode mexer em cada uma dessas opções aqui. Tá, vamos ficar no clique da esquerda, o clique padrão, em um item de mídia. Então, olha, a gente tem aqui justamente o modificador e o comportamento do modificador. A ação default, ou seja, a ação padrão, certo? Quando você clica com o esquerdo em um item, é justamente selecionar o item e mover o cursor. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, ele vai selecionar o item da voz e o cursor vai vir para cá. E aqui a gente tem os modificadores. Quando eu aperto Shift e clico no item, ele vai adicionar esses itens para a seleção. Então, se eu aperto Shift e clico nesse canal Back 1 aqui, ele adicionou. Shift e clico no Back 3, ele adicionou esses 4 canais. É exatamente o que está dizendo aqui. Se eu aperto Ctrl, por exemplo, e clico com o botão esquerdo no item, ele vai toggle, ele vai alternar entre o item estar selecionado ou não. Vou fazer isso, vou apertar Ctrl e clicar no Back 1. Ele não está mais selecionado. Ctrl, clico novamente, ele está selecionado. Então, vocês já entenderam mais ou menos como é o lance aqui dos Mouse Modifiers. Vocês podem reparar que alguns modificadores têm pontinhos, significa que eu já editei. Por exemplo, eu coloquei que quando eu aperto Shift, Alt, clico com o esquerdo no Media Item, no item, ele vai alternar a seleção do item e vai modificar a seleção de tempo para o item selecionado. Vou mostrar na prática, ó. Shift Alt, estou apertando, e vou clicar nesse item aqui. Nesse caso, ó, ele mudou a seleção do item para a duração desse item aqui. Se eu apertar de novo, ele vai desselecionar. E aí, se você quer justamente adicionar um comportamento, você pode clicar 2 vezes aqui na descrição, certo? E aí, você tem várias opções aqui, inclusive a opção padrão, que já não é mais essa opção padrão, porque eu mudei, né? Ela fica aqui, ó, com um pontinho, para você nunca se esquecer, certo? Mas o importante é, você tem várias opções aqui para o seu modificador. Por exemplo, selecionar itens, apenas selecionar, ignorar o Snap to Grid, mover o cursor, restaurar o zoom que você acabou de utilizar, adicionar um marcador de stretch, ou seja, dá para fazer muita coisa aqui. O céu é o limite, dá para ficar uma tarde inteira fuçando em prol da sua produtividade, do que você quer que aconteça com as teclas do mouse. E você pode notar também que tem muitas coisas aqui em branco, por exemplo, Ctrl Shift Alt e clicar com o esquerdo, não tem nada aqui. Então você pode adicionar Shift e a tecla do Windows, né? Se você tiver no Mac, você vai usar os seus modificadores, né? Command para Control, Alt, Option. E dá para você fazer um horror de coisa bacana com os seus modificadores. Então, por exemplo, vamos editar o Control Click em um item. Control, Left Click no Media Item.
no momento ele está Toggle Item Selection, né? Ele está para alternar a seleção do item, selecionar ou não selecionar. Mas ao invés disso eu quero adicionar um Stretch Marker, justamente aqueles marcadores que eu já tenho um vídeo específico nisso, para você esticar o áudio e colocar ele no tempo. É só clicar no izinho acima à direita. Então, ó, a partir de agora eu vou editar, ele ficou com um pontinho, certo? Eu clico em Apply. E agora, ó, quando eu apertar Ctrl e clico no item, ele adiciona um Stretch Marker. Tá aqui em cinza, não tá tão claro aqui para vocês, mas apareceu um losangozinho aqui. Sempre que eu aperto Ctrl Click, ele vai adicionando Stretch Markers, no caso, nos 4 itens selecionados. E aí eu já posso fazer as minhas peripécias com meus Stretch Markers apenas com Ctrl e Click. Antes disso, você tem que apertar Shift W para adicionar um Stretch Marker, né? Então, ficou mais fácil fazer isso. Vamos voltar para as preferências, Ctrl P. Você também pode importar ou exportar configurações, né? Eu vou ler aqui algumas opções. Você pode salvar os modificadores para esse contexto que você acabou de criar, carregar modificadores que você trouxe de outro Reaper, resetar para os padrões de fábrica, salvar modificadores para todos os contextos que você fez para não ir de contexto em contexto, carregar os modificadores de todos os contextos ou resetar todos os contextos para as configurações de fábrica. E para terminar, eu vou apresentar para vocês 3 modificadores que deixam a minha vida mais feliz. Eu vou aqui para o Media Item, Double Click, e a minha opção no clique duplo não é mais a opção padrão, que eu vou clicar aqui, ele vai dizer o que é, as preferências do projeto, ou F2. Eu realmente gosto que quando eu dou duplo clique no item, ele altere a seleção da seção para esse item. Eu acho muito mais prático fazer dessa forma. Então, fiz essa modificação. A qualquer momento que eu tenho um item qualquer, por exemplo, tenho esse item aqui, vou dar duplo clique nele, a seleção fica nesse item e eu já posso renderizar só essa seleção, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu der play, ele vai ficar dando loop nesse item aqui. Então eu gosto de duplo clique, alterar a seleção. É muito prático para mim. Uma outra coisa que eu gosto é justamente dar duplo clique também no fade de um item. Então agora o contexto vai mudar, tá? A gente vai para Media Item Fade Auto Crossfade. E por padrão, ele não vem com nenhuma opção aqui para o seu mouse. E eu quero que quando eu der duplo clique em qualquer fade, ele apague o fade que está. Então, estava em branco aqui, cliquei 2 vezes e fui atrás dessa ação aqui, ó, Delete Item Fade Crossfade. Aperte em OK. Então, vou mostrar na prática. Se eu tenho um fade qualquer aqui, eu quero apagar, eu vou com o mouse, duplo clique e ele vai embora. E um outro mouse modifier que eu posso deixar para vocês também, vou voltar para as preferências, Ctrl P, é ainda em Media Item Fade Crossfade, mas não é mais no duplo clique, é no Left Drag. Se eu clicar com o mouse, com o botão esquerdo e arrastar em cima do Fade, o contexto é Fade, certo? Nesse caso eu editei o Shift, então se eu fizer tudo isso com o Shift apertado, eu vou ajustar a curva do Fade. Isso é muito útil para mim também. Deixa eu mostrar. Eu tenho um Fade aqui. Ok? Só que esse Fade tem esse tipo de comportamento. E eu quero mudar. Eu quero que ele comece mais baixinho e ele cresça depois. Então eu aperto Shift, clico no Fade com o botão esquerdo e arrasto, ó, e eu consigo editar a forma com que esse Fade se comporta graças aos Mouse Modifiers. E é isso, gente. Agradeço a vocês pela paciência de assistir os vídeos do canal Reaper Brasil. Agradeço também a todos os membros, né, os assinantes do canal que estão recebendo esse conteúdo um mês antes. Quem ainda não conhece meu Instagram, com muitas dicas sobre mixagem, equipamentos e tudo mais, vai lá, @canal Reaper Brasil. Também tem um canal no Telegram, o link para acessar está na descrição desse vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAW do mundo.